Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, amém? Senhor. Hoje é um dia onde nós já sentimos a presença do Senhor e verdadeiramente Ele vai continuar conosco, em nome de Jesus. Com muita alegria no meu coração por esse espaço, por essa oportunidade que o Senhor Jesus, por meio dos irmãos, está me dando para agradecer a Deus, mostrar o tamanho da minha gratidão ao Senhor pelo o trabalho missionário. Olha só, nós falamos de missão e glória a Deus por isso, mas nós sabemos que o maior missionário que já pisou, já palmilhou em cima desta terra, o nome dele se chama Jesus de Nazaré. Aleluia. Eu sou o irmão Elialdo. O presbítero falou que uma brincadeira e pegou. É o cantor da igrejinha. E às vezes eu vou passando por aí e as pessoas dizem: é o cantor da igrejinha, Pai Senhor. Eu me sinto tão feliz por isso, porque é uma coisa boa. Mas eu quero... Tem um versículo aqui na palavra do Senhor, irmão, no livro de João, capítulo 8 e o verso 12. Jesus dizendo na sua palavra: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas. Jesus continuou dizendo na sua palavra: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. No ano de 86, Jesus apareceu na casa de meus pais. Eu era apenas um adolescente, na faixa etária de 14 a 15 anos de idade. Jesus apareceu naquele lugar. Apareceu em intermédio da palavra. Nós, uma família grande, meus pais eram pessoas católicas e se titulava como Romeiro de Canindé. É certo que um dos nossos irmãos, que nós amamos muito, tanto Celiane como a Mariane, que está me dando esta alegria, me dando esta honra, porque ela sabe, foi uma participante a qual também tanto me ajudou, tanto como ela também era uma criança na época, mais que todos sentiram. Um dos nossos irmãos, por nome de Francisco Simplício, em 86 ele viajou de Pentecoste a Fortaleza e foi morar perto de uma Assembleia de Deus, e ele aceitou Jesus. Agora nosso irmão volta àquele lugar depois de alguns meses e não foi bem recebido. Houve um certo desprezo muito grande com nosso irmão por parte de todos, e principalmente nossos pais, que não trocava a sua religião verdadeiramente por nada. E eu, como uma criança, ficava olhando aquele livro. E o nosso irmão baixou a cabeça, fez apenas uma oração, colocou sua Bíblia no peito e voltou. Queridos, a partir daí, algo diferente aconteceu nos lares de nossos pais. Minha mãe, meu pai não se entenderam mais. O que você pode imaginar de sorte, de maldição? Aquele casal uniu. Hoje eles são falecidos. Se eles não fossem falecidos, estaria aqui. Mas partiram salvo na pessoa de Jesus. Mas a maldição fluiu naquela casa e nasceu de uma forma terrível. Meu pai olhava para minha mãe e se tornaram dois inimigos ferozes. E com aquilo a gente sofria muito. Eu, como uma criança, eu queria uma vingança contra meu pai por causa da minha mãe. Eu não suportava ver
verdadeiramente que meu pai atentava contra a vida da minha própria mãe. Eu nunca aceitei, mas não podia fazer nada, que era uma criança. E quando foi um dia, eu consegui me vingar de meu pai num dos momentos mais cruciais que eles passavam. Eu disse para me vingar: eu não posso fazer nada com meu pai, mas eu vou dizer uma coisa, que eu vou ir a ele. Naquele momento daquela briga, daquela confusão, eu olhei dentro dos olhos dele e eu disse: eu vou ser crente. Irmãos, quando eu falei isso, meu pai se transformou-se em um animal. Ele se transformou-se num bruto. E solta a minha mãe e me deu um tapa muito feroz. Com toda a sua ira, com toda a sua força, ele bateu na minha cara. A pancada foi tão tremenda que ele deu. Meu pai é um homem pequeno, mas um homem destemido, um homem valente. E ele estava irado. E me jogou por cima de uma porta. A minha mãe tem o amor de mãe, estava junto de mim. E disse: você passa por cima de mim, mas em cima de meu filho você não passa. E a partir dali eu fui atingido. O mais novo entre nós, somos 8 homens, sou o mais novo. E dali eu fui atingido por uma enfermidade terrível. E foi pagar um alto preço por aquela atitude. Jesus disse: eu sou a luz. Todos nós, principalmente os nossos pais, preferiram as trevas e abandonar a luz. Jesus disse: eu sou o caminho. Eles tomaram outro caminho diferente. Jesus disse: eu sou a verdade. Abandonaram toda essa verdade e foram andar os simpreços na mentira. Jesus disse: eu sou a vida. Toda família simpresa desviaram da vida e procuraram a morte, espiritualmente falando. E dali por diante surgiu uma enfermidade misteriosa sobre minha vida. E que esta enfermidade, ela me atingia, me queimava de dentro para fora, e eu fui curvando. E as pessoas diziam: é uma hernia de disco. Outro dizia: não, é a coluna. Outro dizia: é bico de papagaio. E começaram a botar apelido que eu nem me lembro mais. Então começaram a me levar no médico. Existia uma casa por aqui em Fortaleza por nome de Santa Casa. Eu dei muita entrada nessa estalagem médica. Até que um dia aplicaram uma injeção e eu saí dando de cabeça, virando, porque aquele remédio quase me envenena. Porque meu problema não era físico, meu problema era espiritual. Volto para casa e comecei a ouvir voz, eu comecei a ver vultos, eu comecei a ouvir gargalhadas, eu comecei a ouvir choro de criança ao redor de mim, e quando eu olhava não via ninguém. E com isso a coisa foi se agravando. Meu pai se muda do interior para uma cidadezinha de Pentecoste. E ali estava num grau que eu não estava mais suportando. E eu pedia, e eu comecei a sentir cheiros diferentes. Eu começava a sentir cheiro de velas. Eu começava a sentir cheiro de perfume. Eu começava a sentir cheiros que eu nunca tinha sentido na minha vida. E eu comecei a ser perturbado dias e mais dias e noite. Tiraram o meu sono, eu não podia dormir. Porque quando queria relaxar um pouquinho, alguém via, bulia comigo. E dizia: na onde tu estiver, nós estamos com você. Eu ouvia as vozes e eu comecei a ficar louco. E comecei a criar problema dentro da casa de meu pai. E comecei a sentir um barramento no meu corpo. E este barramento que estava no meu corpo, arrepio no meu corpo. E ali eu sentia que alguém se incorporava em mim, à força. Eu comecei a sentir naquele momento que minhas pernas seriam de ferro e meus braços seriam de aço e nada me sustentava na minha frente porque eu quebrava. Queridos, me tornei um gadareno nesta situação. E aí então começaram, eu disse para minha mãe: mãe, ali tem um quartinho, 1 metro por 2, me coloca dentro e me separa de vocês. Porque eu ouvia voz que dizia: com sangue é melhor. Destrói, destrói. Eu ouvi a noite toda esta voz no meu ouvido e eu fui enlouquecendo.
Arabacantarabaias. Aleluia. Queridos, mas um dia a solução chegou. Então, minha mãe me coloca dentro deste quarto e coloca algumas coisas para dividir. E eu fiquei dentro deste quarto escuro. Só tinha uma porta para dar acesso fora. E eu andava pela noite, de madrugada fora, nos locais mais escuros, peregrinando pela cidade. Mas um dia a minha mãe disse para uma pessoa: verdadeiramente este menino não está só. E ela levou um alimento para mim. Quando ela colocou pela brecha daquela porta, eu senti um barramento no meu corpo e minhas mãos se tornaram de aço, e eu rebatendo aquele depósito que ela trazia, aquela comida, e parti para degolar minha própria mãe. A minha mãe soltando, e aquilo que estava em mim, apanhando aquele prato, quebrando ele e quebrando os cacos de vidro na minha própria boca. A minha mãe sofreu demais. Meus irmãos que estavam ao meu redor também sofreram. Queridos, a minha mãe descobriu: ele não está só. Agora a minha mãe vai convidar as suas próprias comadres, companheiras de novenas. E ela convida uma pessoa por nome de Regina. Eliane sabe com quem eu estou falando. Convidou uma outra pessoa por nome de Maria. Então elas combinaram. Colocaram diante de uma mesa um altar e colocaram as santos de sua devoção. E minha mãe disse bem alto: eu vou libertar meu filho agora. E eu estava lá dentro daquele quarto, arrupiado e sentindo no meu corpo o barramento. Aquela voz dizia: fica calado, quando elas começarem, tu vai lá, porque eu quero é sangue. E aquelas 3 mulheres foram fazer o trabalho de libertação. A minha mãe disse: eu rezo e você faz a salve rainha, e a outra faz o crê Deus Pai. E que quando tudo isso começou, eu senti um barramento no meu corpo, e ali aquele espírito me tomou de uma forma e saía me levando, me arrastando de cabeça fora, de porta fora. Eu não queria ir, e ele disse: você vai, falava no meu ouvido, porque eu quero é sangue. Quando cheguei naquela mesa, que eu olhei para minha mãe, eu parti para pegá-la, minha mãe, mas não deu certo. Deus deu livramento para ela. Tomei apenas o texto da mão dela, quebrei em 4 pedaços. Aqueles santos que estavam ali, que ela estava rezando diante dele, todos foram esbagaçados por essas mãos. E quando de repente aquela voz falou: disse: acalma, volta para o teu lugar. Queridos, anunciaram isso para o nosso pai. Nosso pai trabalhava fora. E que quando o papai chegou, que ele soube deste negócio, papai ainda não tinha compreendido. Papai era um homem que só criava somente em Canindé e mais nenhuma cidade. Mas, queridos irmãos, papai chega diante da brecha daquela porta e diz: eu quero falar com você. Aquele tom de pai bravo mesmo. Naquele momento que ele falou, algo incorporou em mim, me senti novamente os braços de aço, perna de ferro, para lutar contra meu pai. Ele disse: não perde a oportunidade. Aquela voz falava dentro de mim. E eu estava curvado, irmão. Eu já estava andando como animal. Eu não tive mais sossego na minha vida durante tantos anos. Então foi ali que meu pai disse: o que está acontecendo? Algo falou em mim, disse: quem é você? Papai responde: eu sou quem lhe pergunto, quem é você? Então aquilo falou em mim algo que eu nunca tinha ouvido na minha vida, nunca tinha ido em tal coisa. Disse sim no rosto de meu pai: eu sou o Exu Malandro. Matei pai e mãe e ajudei a enterrar. E eu sou rei e estou com ele. Papai dá 2 passos atrás. Meu pai temeu o negócio. Aí ele começou a entender que eu estaria em mais direções.
só não tinha conhecimento desta maldição e nem tinha conhecimento da luz, porque a luz foi tantos anos atrás e ele rejeitou. Todos estavam em treva. Então aquilo falou dentro de mim para ele: eu quero que beber, eu quero que fumar. Eu ainda era muito jovem. Meu pai nunca tinha visto isso acontecer. Botar um cigarro na boca diante do meu pai. Meu pai sai aqui de fininho, chega lá, compra 1 litro daquela cachaça chave de ouro e trouxe aberta. Papai trouxe também uma carteira de cigarro. Aquele homem que era tão valente, aquele homem que era tão bravo, agora também passou a ser escravo de um demônio dentro da própria casa dele, porque rejeitou esta palavra, rejeitou a visita do Cristo vivo. Ele rejeitou a presença do Nazareno, Filho de Deus. Ele rejeitou a salvação na sua própria casa. Mas, queridos, aquilo toma aquele litro daquela bebida, gira tudo em mim de uma vez. O cigarro que ele trouxe aceso também foi fumado. E em troca de recompensa, sabe o que aquilo que estava em mim fez? Quebrou o litro nos pés de meu pai e repetiu as palavras novamente: eu vim direto do inferno e moro na tua casa. Querido, essa era o estado da família Simplício. E aí meu pai começou a entristecer, mas também a lutar, porque ele era um pai que cuidava de todos. Meu pai estava passando por uma fase muito difícil. Começaram a arranjar curador. Vamos levar este menino para o curador. Me trouxeram aqui para o Jaçanaú e Maracanaú. Quando aquele rapaz abriu a porta do carro, que aquele cidadão desceu, disse: não abra a porta não, tranca a porta, volta com ele para trás, porque o que está nesse jovem é pior que o que eu luto aqui. Eu não trabalho com esta fera não, volta. E me levaram para trás, Deus. Me colocaram dentro do quarto novamente. E aí comecei novamente a sair pelas madrugadas, nas encruzilhadas, e eu estava vagando. Outra pessoa chegou e disse para meu pai, um grande amigo dele: meu colega, não se preocupe, porque eu sei a solução para curar seu filho. Meu pai se alegrou muito. Disse: tem um curador vizinho a mim, que todo mundo da região vai lá e cura. Eu vim aqui na terça-feira e levo ele com você. Da terça-feira, irmãos, papai e seu amigo chegou, e eu conheci o amigo dele. Disse: vamos lá na 15 de novembro, lá tem um cidadão que vai te curar. E me levaram. O diabo disse de dentro de mim: vai bem quietinho, ele lá também não pode contigo não. Agora nós temos uma obra na tua vida. Você é médium, não sei o quê, precisamos arriar umas correntes, umas coroas sobre você. E começou a me fazer promessa, a voz que falava no meu ouvido, e me prometeu uma ruma de coisa. E ele dizia: eu sou quem vou te curar. E me levaram nesse curador, e o curador lutou, mas também não pôde fazer nada. Voltamos para trás. Meu pai tinha que trabalhar, e agora como que ia? Eu precisava de alguém que fosse levado pelo braço, que eu me tornei como um bruto. Não podia sair do cabresto. Mas aí está aquela figura que eu chamo meu amigo, meu irmão, é meu pastor, Roberto Simplício. Ele estava na casa de papai também na época. Meu pai falou para ele: leva ele na terça-feira. E o diabo dizia dentro de mim: deixa, agora é hora, eu preciso de sangue, destrói ele. E eu saí, irmãos, corporado. Eu saí, dava 2 passos, batia os pés no chão e freava, como um cavaleiro freia seu bruto no arrede. E eu olhava para meu irmão, irava contra meu irmão,
Mas, queridos, o nosso irmão Roberto Simplício, ele não foi chamado apenas para uma igreja lá no Maracanaú, e nem tampouco ele foi escolhido para uma igreja na Calcaia. O meu irmão, o nosso irmão, ele foi escolhido no ventre de nossa mãe para ser o missionário de Cristo. Ele não tinha Jesus, mas ele ia me levando. Existia uma parte de mato que a gente atravessava o matagal, e o diabo dizia: ele não te conhece. No matagal tu destrói teu irmão. Existia uma pista que a gente atravessava, o diabo dizia: na pista destrói ele. E assim ele ia me levando. Eu ia sentindo barramento no caminho, ele dizia: calma, nós vamos chegar lá, nós vamos chegar. E assim me levava e me trazia. Mas não houve jeito. A coisa piorou. De repente chega uma outra pessoa e disse: não, mas eu sei, agora surgiu um curador que está chegando morto, esse viverá. Meu pai, então vamos levar. Aí esta pessoa disse: não, mas precisa de cerveja, cigarro, e começou a dar lista. Meu pai: não tem problema. Se minha renda for pouca, eu peço meus amigos, mas eu quero meu filho curado. E me levaram para este curador. Entrei no trabalho dele 1h da manhã, e a gente saía às 5h da manhã. E lá eu comecei a ver coisa, aonde eu conheci um pouco da tal macumba e da tal feitiçaria. Passei uns 3 a 4 anos ali. E eles me prometendo que me curava. Quando eu chegava lá, eu estava bom. Chegava em casa, estava bom. Aí caía de novo, começava a ouvir as mesmas coisas. E eu questionei com ele, com aquele rapaz, qual era o cavalo que recebia da coisa. E ele disse: tenha calma, porque a tua saúde vai chegar. Irmãos, e começaram a passar umas receitas. E as receitas que eles passavam para mim ficar bom, eram 7 noites dentro do cemitério. E aquelas 7 noites de angústia, de terror e choro, eu estava preso, eu estava amarrado, eu estava encorrentado, eu estava em treva. Meu pai rejeitou esta linda farol. Lá foi rejeitado a estrela, lá foi rejeitado a luz, lá foi rejeitado o Cristo. Meu irmão chorou e veio embora. Só que o diabo esqueceu que meu irmão semeou. Aleluia. Isto aqui é uma semente verdadeira. Alguém disse: não vale nada, mas vale a pena você falar. Vale a pena testemunhar, vale a pena anunciar o Evangelho da graça de Deus. Então, volto para trás. Quando chego lá novamente, a mesma coisa acontecia. E eu reclamava, porque lá tinha que chamar de pai, tinha que chamar de mãe. Eu acho que alguém aqui tem conhecimento disso. E tinha que levar a cabeça naquele gongá, se ajoelhar diante daquelas 7 velas. E eu disse: mas cadê a minha cura? Ele disse: não, nós queremos deixar você com este povo, esse trabalho, nós iremos. Fez sérias promessas. Para isso nós estamos fazendo um tratamento em você. Você vai ficar bom. E passaram outra receita, que eu fosse para os pés das cruzes. E lá 7 noites, e me deitasse de pá para cima e ficasse lá a noite toda. Queridas, tantas visões, tantas revelações negras e escuras que eu vi ali. Eu estava morto. Volto para trás novamente, entrei naquele trabalho. O homem disse: falta mais uma coisa, vai para as Mata Virgem. Fora tantos outros processos que ele passou, só resumindo. E eu fui para a Mata Virgem e acendi as 7 velas. Aonde ninguém te veja,
eu saía a partir da meia-noite, quando todos meus irmãos e meus pais estavam dormindo. Abria a porta e saía. E que quando eu estava acendendo aquelas velas, ele disse, quando ela estivesse apagando, alguém vem te curar. Era uma dor, irmão, que queimava meus ossos. Começava queimando todos os meus ossos, e eu saía gritando, eu dizia, não, eu vou. Eu ia na marra, eu ia à força, eu estava no chicote do perverso, do ruim. E quando aquelas velas estavam se apagando, irmãos, tive uma visão terrível, e disse as palavras que tinha que dizer, e apareceu um borrego, não era branco, era preto. E ele sapateava em cima daquelas velas, e mugia e olhava para mim. Eu caí sobre o chão, e quando eu fui tornar, o sol estava do lado de fora. Mais maldição foi lançada sobre mim. Então cheguei em casa desesperado e tive uma atitude. Hoje é quarta-feira, meu pai sofre, minha mãe sofre, meus irmãos desce vergonha de mim. Meus amigos, eu comecei a colocar isso na minha cabeça. Eu vou dar um cabo na minha vida hoje, porque eu tirando a minha vida, é só eu, e a minha família esquece, então vai tudo bem. Eu coloquei isso na minha cabeça bem cedo, e deixei que todo mundo dormisse, e eu apanho um objeto cortante e vou tirar a vida. Exatamente aonde nos lugares costumeiros, nas encruzilhadas, onde que eles me levavam. E eu segui a rumo nisso. Depois que eu estava completamente no escuro, no meio de maio, existia um mato chamado lá Bamburral, que ficava 1,20 m, 1,5 m, cresce por igual. E eu estava lá dentro daquele mato. Agora eu coloco aquela arma, aquele objeto no meu pescoço, e começou a entrar aquele cortando em minha mão, sangrando, minha roupa pingando sangue, e eu adormecendo. Para mim estava tudo bem, só que eu estava morrendo. Eu disse, tudo está perdido. Mas naquele momento, irmão, para a glória de Deus, eu tive uma visão, de repente me passou na minha mente. Eu contemplei meu irmão sentado com um farol eterno na perna. Há tantos anos que passou. Eu disse, falta eu fazer agora, pedir um voto com Deus do meu irmão, com Jesus dos crentes. Queridos, quando eu pensei assim, aquela arma caiu no chão, e eu me levantei atordoado, tonto, perdido, naquele mato escuro, e eu olhei para o lado do norte, para minha surpresa. Aleluia. Queridos, a hora vem, o socorro vem. Aleluia. Eu contemplei, irmãos, uma criança, tipo o tamanho daquele menino do irmão Toim, que glorifica a Deus dando pulinho na igreja. Ele estava vestido de uma camisa branca, como se fosse uma camisa maior do que ele. E o menino veio andando por cima daquele mato, e quando chegou fez assim, e me mandou que eu viesse embora. Ele não falava, ele dava só o sinal. Hoje eu sei quem é esse menino, e eu vim aqui nesta noite agradecer a este menino. Aleluia. Eita papaparacas. Aleluia. Cheguei em casa pela madrugada. A minha mãe já tinha preparado tudo. Disse, meu filho, está tudo preparado, o carro vai passar para levar você. Eu disse, mãe, eu não estou mais com vontade de ir. Não, mas vá, porque se você não for é pior. Para obedecer, minha mãe foi. E quando nós chegamos lá, que aquele trabalho começou, e na hora de eu ir para aquele lugar chamado lá por eles, que eu me aproximei daquela pessoa que estava incorporado
aquele espírito estava naquele cavalo, eles começaram a gritar em alta voz: bota essa desgraça para fora daqui, que nós não queremos nada mais com ele. Abre a porta e bota ele para fora, porque essa noite brilhou uma estrela para essa desgraça, e com essa estrela nós não podemos. Eu não posso nem olhar para a tua cara, bota ele para fora. Irmãos, ele colocava a mão nos olhos e andava que nem um animal por terra. E me botaram para fora daquela macumba. Se é que eu posso chamar aquilo de macumba, se existe outro nome. Voltei para casa, e quando eu fui sair na porta, aquele espírito chamado Zé Pilintra, que estava incorporado naquele rapaz, saltou outra pessoa, um tipo mulher, e disse: sou Pombagira cigana, estou ao teu lado. Incorporou-se outra pessoa e disse: eu sou Tranca-Rua. Nós somos 4 que iremos tirar a tua vida dentro de poucas horas. Irmãos, e eu saí a madrugada ainda. Cheguei em casa de papai. Minha mãe: como foi? Deu certo. Ia surgir num carro que vinha aqui em Fortaleza, dei uma roupa dentro da sacola e vim embora. Vim para Siderópolis. E daí, há poucos dias, fui passar ali no Canidezinho, ainda estava doente. Veio uma Kombi com 80 quilômetros, passou em cima de mim. Dessa vez, foi quase mais de 2 anos me arrastando por terra, em cima de uma esponja, me arrastando como uma criança. E só estava eu e meu irmão, que era o Roberto, morando em uma casinha aqui. Meu pai soube, minha mãe soube disso, todos ficaram preocupados. Irmão Simplício, que esteve comigo no hospital também, e tanto outros. Minha vida parou novamente. E é certo que eu estava nessa peleja cheia de curativo, aquela moça veio fazer de curativo, e quando de repente eu estava me arrastando por terra, numa porta, tentando varrer a frente da casa com uma vassourinha, eu vi uma mudança chegar, a providência do papai. É uma coisa boa é ser missionário da palavra de Deus. Chegou um casal, uma mudança. As pessoas compraram a casa vizinha, gente. E aquele homem, vendo eu naquele estado, começou a olhar para mim. No outro dia logo, ele e a esposa dele disse: ei parente, o que foi que aconteceu? E eu comecei a contar para ele alguma coisa. E eles me chamando de parente e anunciando: é porque Deus tem um plano contigo. É certo que eles ali levavam para mim alimento, eles não deixavam mais faltar. Tanto eles anunciavam Jesus como me alimentavam. E perguntava ainda: se faltar algum remédio, pode dizer para nós. Nós cuida. Jesus cuida de nós, irmão. Irmãos, e aquele homem só esperava que eu ficasse bom dos meus pés, melhorasse dos meus pés, porque eu não podia andar. E ali surgiu um congresso de mocidade numa Assembleia de Deus. A enfermeira veio fazer o curativo, ele cochichou, o senhor cochichou, novidades. A enfermeira fez um sapato de casa nos meus pés. Quando foi 1h da tarde, aquele homem chegou e disse: eu vim te fazer um convite. Parente, vamos a uma festa ali, mais eu? Ele e a esposa dele. Eu disse: mas como que eu vou a esta festa? Não, festa? Ele disse: sim, mas é uma festa da vida. Lá está a vida, lá está Jesus. Rapaz, mas Jesus não me quer não. Quer? Jesus te quer, parente, vamos. E nós fomos. Ele pegado no meu braço, meu irmão me conduzia para o curador. Ele dizia: você vai, calma, você vai, vamos lá. E assim, depois de alguns anos, esse irmão me levava para a igreja e dizia: vamos à igreja. E que quando aquele irmão começou a me forçar, que eu dei alguns passos, eu comecei a sentir barramento no meu corpo novamente.
Isso não significa, irmão, que nós saímos de um determinado trabalho e estamos livres, não. Quem passou por uma situação como eu e outros mais, tem que viver em oração. Tem que olhar para um lado, olhar para o outro e dizer: foge da minha casa. Tem que lutar, porque eles insistem. Depois que eu estava aqui, eu ouvia a panela passar dentro de casa, eu ouvia como se fosse balde caindo, lata, tudo. Ouvia tanta coisa. E aquele homem, mas nós vamos à igreja. Você pode ouvir tudo, mas nós vamos à igreja. Me levou na igreja. Chegou lá, me sentou no último banco e aquele pastor pregava o evangelho. E aquele homem estava sendo revelado. Ele começava a contar a minha vida. Isso, como que esse homem sabe? E eu, parado ali no canto, e aquele homem perto de mim. Um diabo da igreja. Não precisa nem ser pastor. É um simples missionário. E que quando aquele homem fez o apelo, aquelas pessoas me levaram. Aquele pastor disse: olha, fecha a porta. Botou 4 homens lá naquela porta. E aquele pastor orou. Queridos, quando ele levantava as suas mãos, Deus começou a me dar a revelação naquele momento. As mãos daquele pastor era fogo. Nas unhas daquele pastor, quando ele levantava as mãos, eu via tocha de fogo caindo. Irmãos, eu aprendi uma coisa lá. Olha, cada glória que nós damos, o diabo vê como tocha de fogo, vê como estrelaria de fogo saindo da sua boca. Imagina o poder do glória a Deus e aleluia, irmão, dentro da igreja. Não tem espírito, não tem demônio, não tem diabo que fique, irmão. Porque a coisa é séria. E eu senti naquele momento duas, como se fosse 2 pés, um lado do outro, e aquele peso saltou de cima de mim. E ali a mocidade tinha preparado a igreja dela, se deixado bem bonitinha, e um tapete vermelho de ponta a ponta. E aquele monstro saltou das minhas costas quando o pastor orou, porque estava caindo fogo em cima de mim. Era muito fogo, não era brasa, batia, as brasas rolavam, como se fosse uma fogueira grande de madeira. E ele saltou das minhas costas e saiu. Ele não tinha braço, era só como se fosse aquele motulão, muita carne dentro de um saco de plástico. E ele tinha apenas pernas pequenas, saiu pulando tipo um sapo, saiu pulando no tapete e passou naquela porta. Jesus me libertou naquele momento. E foi ali que Jesus me batizou com o Espírito Santo na mesma hora. E também batizou outras pessoas. E outras pessoas aceitaram a Jesus. E eu, olhando para um lado, olhando para o outro, eu olhei para as paredes da igreja. E eu vi os raios de fogo andando nas paredes da igreja. E eu não queria mais ir embora. Eu queria ficar ali. E eu pulando com os pés enfaixados e queria correr dentro da igreja. Eu quebrava os laços que a mocidade tinha colocado ali, aquelas peças tão maravilhosas. Eu ficava bolindo no púlpito da igreja. Eu me tornei uma criança. É como eu tivesse nascido novamente e tornado uma criança. E estava encantado com tudo que eu estava vendo. Agora eu fui crente. O pastor me deu um toca-fita e uma Bíblia. E eu comecei a ir para a igreja. Com poucos dias que eu estava nessa Assembleia de Deus, apareceu, não sei de onde, uma criança que trouxeram. A criança, mais ou menos 6 a 7 anos, aquela criança profetizava. Aquela criança olhou para mim e disse: ei, eu sou o que sou. Hoje foi o dia de eu falar com você. Vá lá no meio da tua família e diz que eu sou. Agora volto para casa e o rapaz que tinha me levado dizia: Deus falou contigo. Mas como que Deus usa os vasos, aquela coisa toda? Aquele irmão começou a me ensinar. O meu irmão, esse Roberto Simplício, o nosso pastor, trabalhava com um rapaz aqui no industrial.
eu já estava melhorzinho. Meu irmão arranjou uma vaga lá para mim no trabalho dele. E quando eu chego no trabalho, para trabalhar uma semana, ganhei um dinheirinho, achei bom, isso agora vai dar certo. Glória a Deus. Trabalhei mais uma semana, 15 dias. E ali um dia eu fui chegando na porta daquele trabalho, um irmão foi ali pegar uma mercadoria, sair no seu carro, aquele missionário abriu a porta do carro e disse para mim: eu sou crente, eu sou um presbítero da igreja, eu não sei o que está acontecendo, eu vi uma luz sobre tua cabeça, e o Senhor dos Exércitos fala contigo agora. Eu não sei se tu compreende. Larga tudo e volta para tua família e diz que eu sou. Queridos, estava completando a quinzena. Eu disse: eu não vou não, porque eu quero orar um dinheirinho, depois eu vou. Querido, na próxima semana que eu fui, tinha alguns funcionários lá dentro, e tinha uma chapa que talvez desse um peso de 400 a 500 quilos, as chapas escoradas em uma coluna, um gabarite, e eu fui passar perto, a chapa disparou automaticamente no horário do meio-dia, na hora do almoço. Não tinha vento, ninguém passou perto, quem passou perto foi eu. As chapas viraram, e apenas uma pontinha da chapa pegou minha perna. Foi um prejuízo de 40 pontos na minha perna. Meus colegas amarraram a minha perna com uma camisa e me levaram para o frotão. E a moça disse: pegou 40 pontos, mas ficou bem bonitinho a perna. E aquela irmã cantava, irmão. Quem estava fazendo o tratamento da minha perna lá, para os pontos, era evangélico. E ela cantava aquele hino: Jesus querido. Falar Jesus querido e fazer o trabalho. Na acabar batendo em cima daqueles pontos, está bem bonitinho. Agora tu vai, não vai? Eu disse: agora eu vou. Me trouxeram para o Maracanãú e Deus preparou um rapaz num carro e disse: eu estou indo para Pentecoste. E o rapaz me levou. Só que eu estava puxando da perna, porque certo que eu já tinha tirado os pontos daquela perna, mas estava muito inchada, e eu puxando essa perna, peguei a Bíblia, o toca-fita que o pastor tinha me dado, eu disse: agora eu vou fazer bonito, eu vou chegar lá no meio do Simplício, e eu agora vou falar a verdade na cara deles. Eu pensei que pregar o evangelho, mano, era por cima da moita, ia ser doidão, sabe? Eu achei que era mandar os outros para o inferno, se eu não sou dono de inferno. Eu achei que era dizer: você não vai entrar no céu, se eu não sou dono do céu, irmão. Apenas um escravizado pelo diabo, que Jesus teve misericórdia. Quando nós chegamos lá, aquele rapaz parou o carro e disse: Elialdo, olha quem está na porta. Meu pai. Bebo, muito bebo, embriagado, fumando. Eu disse: mas agora eu vou dizer na cara do meu pai agora. Jesus é bom. Queridos, ei, mas é maravilhoso ser crente em Jesus. Quando me aproximo do meu pai, irmãos, para a glória de Deus, eu senti uma mão, que esta mão eu avalio que pesaria 500 quilos. Que se ela tivesse sustentado, eu ainda estava descendo, não sei para onde. A mão baixou sobre minha cabeça e eu caí de joelho nos pés do meu pai. E uma voz recuou como se fosse uma grande voz, como se estivesse dentro de um montão de água, e chamou meu nome por 2 vezes: Elialdo, Elialdo, se reconcilie, pede perdão a teu pai. Abraça teu pai e reconcilie-se com teu pai, para tu poder pregar o meu evangelho. Oh, glória a Deus! Louvado seja teu santo nome, Senhor. Aleluia. Queridos, Oh, glória, glória, glória! tem tantas mensagens solta pela terra.
Tem tantas vozes que apoiam, tem tanta voz que zoa, tem tanto discursos bonitos que não faz verdadeiramente efeito de absolutamente nada. Tem tanta gente querendo pregar amor e planta espinho para os outros pisar. Tem tanta gente puxando a escada, quem está subindo, o interesse é derrubar. Tem tanta gente que fala tanto de amor, mas este amor está longe de cultivar. E assim, queridos irmãos, meu pai ficou bom na mesma hora. Todo álcool saiu do meu pai. Meu pai, em pranto, abraça-me e disse: meu filho, que bom que você veio. Esse Jesus, tu é crente, meu filho? Sou crente, Pai Jesus. Meu pai me abraça e me beija pela primeira vez. Ele disse: mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu ouvi uns choros lá para dentro de casa. A minha mãe tinha problema de saúde. O pessoal chamava trombose, chamava tal, uma doença que a boca da minha mãe saía do lugar, os olhos ficava deformada. E minha mãe já tinha carteirinha no hospital de lá. E porventura nesse dia estava acontecendo isso. E eu vi as pessoas esquentando água, lençóis quentes, botando na mão da minha mãe, colocava nessa parte da minha mãe, e minha mãe no estado muito difícil daquela cama. E meu pai pega na minha mão e me leva e disse assim: aí. Irmãos, eu entrei no quarto, coloquei minha mão sobre minha mãe, e a boca da minha mãe voltou ao normal. Os olhos dela voltou ao normal. As pernas da minha mãe se tornou-se, foi fazendo isso. Foi voltando tudo ao seu normal. A minha mãe abriu os olhos e disse: me dá minha roupa. Jogou os lençóis fora e andou dentro de casa. E disse: eu estou curado com Jesus que meu filho trouxe. Minha mãe aceitou Jesus. Meu pai aceitou Jesus. Tem o nosso irmão, por nome de Edmilson Cipresse, que é aquele que a gente vai fazer o culto na casa dele, Trairi. Morava um pouco distante. E foi a primeira casa que eu abordei. Meu irmão abriu a porta e eu preguei o Evangelho. E foi assim que Deus trabalhou na família Cipresse. Hoje nós temos pastores, temos evangelistas, nós temos diáconos, nós temos pastores, mulheres de Deus, temos até cantora como Eliane, glória a Deus, missionária Silviane, né? Na Lagoa Grande tem tantos outros, certo? Tem até igreja de porta de vida, irmão, aleluia, certo? E eu hoje, irmão, estou aqui me sentindo a pessoa mais feliz do mundo. Porque a luz apareceu. E os simples, para a glória de Deus, receberam. E hoje nós estamos salvos na bendita pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou muito feliz e agradeço a Deus por essa oportunidade. Você quer essa luz para sua casa ou você quer rejeitar ela? Você quer essa luz para tua casa ou você quer rejeitar ela? Nós não estamos falando de maldição, irmãos. Estamos falando de proteção. A palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor acampa ao lado daqueles que o amam.
e o livra. Então nós estamos falando de proteção. Nós estamos falando de maldição. Porque sabemos, irmãos, que um lar sem o Senhor, um lar sem Jesus, corre um grande risco de naufragar. Então hoje é um grande dia para você entregar a tua vida ao Senhor Jesus e deixar essa palavra entrar no teu coração. Não faça como meu sogro fez no princípio. Fechou o coração, fechou a porta. A partir do momento que ele fechou a porta para a luz, ele abriu um portão para as trevas entrar. E vocês viram o que aconteceu, o irmão contou. Eu sou grato a Deus, irmão, pela tua vida. Muito obrigado. Eu tenho certeza que esse testemunho vai impactar muita gente. Você que ainda vai assistir esse vídeo, esse testemunho, eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, ouvinte da palavra do Senhor, eu quero dizer para você que ainda há tempo, porque a porta está aberta. E hoje o Senhor te chama e te diz: filho, vem, porque hoje eu te quero. O Senhor está com a porta aberta para a tua vida. Ele não vai desistir de você. Ainda há uma chance. O mundo pode até dizer que você não tem mais chance, mas o Senhor Jesus te diz essa noite: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Aleluia. Amém, igreja do Senhor Jesus.